Por que é tão difícil desmascarar um narcisista? O narcisista, ele é diferente. Mas como assim diferente? Ele é diferente dos outros transtornos do cluster B, o histriônico, o borderline e o antissocial, de algumas maneiras um pouco específicas. E esses traços que o narcisista tem, essas características peculiares, que são inexistentes ou mais embotadas nos outros indivíduos, torna o narcisista uma pessoa difícil de ser exposta, né? Quem foi vítima de um narcisista sabe que eles são pessoas que na rua tendem a evocar admiração, a inspirar confiança, frequentemente estão em cargos de poder, muitas vezes são altamente funcionais na esfera de trabalho e muito bem-sucedidos, né? E eu quero deixar claro que eu estou falando aqui do narcisista mais clássico, do tipo grandioso, que o narcisista do tipo vulnerável, ele tem algumas particularidades que eu não vou abordar nesse vídeo. Quando a gente para analisar esses 4 transtornos, a gente nota que uma das características mais ausentes no narcisismo e muito presentes nos outros 3 transtornos é justamente a questão da impulsividade, né? O narcisista, ele não tende a ser impulsivo, tá? Contrário à crença popular. Ao contrário, ele é muito mais contido nas suas ações do cotidiano. Ele tem um traço que a gente vai abordar mais adiante, que se correlaciona com o sucesso profissional em outras esferas da vida do indivíduo, e diferentemente, por exemplo, do histriônico, porque ambos querem muita atenção, o narcisista não vai demonstrar um excesso de emoção em público, porque aquilo para ele é visto como fraqueza. Mas além da impulsividade menos intensa, às vezes até inexistente, existem outros traços que o narcisista tem e os outros transtornos são carentes? Sim. E um deles é a conscienciosidade, que é um dos atributos da personalidade que se relacionam com a autodisciplina, a responsabilidade, a pontualidade, a persistência, tá? E esses traços, né? É claro que você ser consciencioso ou não se relaciona com transtornos, tá? Todo mundo tem esses 5 traços de personalidade, os Big Five, né? Em maior ou menor grau, mas eu estou trazendo aqui para o âmbito da patologia, daquilo que já não é mais normal, daquilo que causa prejuízo para si ou para outros, daquela disfunção persistente e que se apresenta em um ou mais contextos na vida pessoal do indivíduo. Então o narcisista, né, tem essa tendência a ter esses traços que são muito valorizados na sociedade e claro que a conscienciosidade faz com que eles cheguem muito facilmente em posições de poder. Por isso que é tão comum você ver narcisistas na política, no exército, em igrejas, né, e outras CEOs de grandes empresas, nessas posições notórias e de liderança. E embora ele não tenha um outro traço de personalidade, esses Big Five, que é o neuroticismo, né, alguns chamam de instabilidade emocional, que é uma tendência a sentir culpa, ansiedade, depressão, ter uma visão mais negativa a respeito de determinados acontecimentos na vida, catastrofizar eventos, né, qualquer coisinha já é o fim do mundo, traços que você vê muito comumente, por exemplo, no borderline. O borderline tende a ter um alto grau de neuroticismo e baixo grau de conscienciosidade, né? O border não é pontual, ele desiste facilmente das coisas, ele não consegue seguir uma meta, um plano, ter foco, né? Então, só nisso aí você vê que o narcisista e o borderline, nesse aspecto específico, tendem a estar em espectros opostos, embora possa haver, claro, a comorbidade. E é isso que eu queria falar agora. Existem estudos que mostram que o narcisista é altamente resistente a sentimentos de depressão e que o narcisista tem baixos graus de neuroticismo, tá bem? E existem estudos que mostram que quando existe a comorbidade de narcisismo e borderline, e o borderline tem altos traços de grandiosidade, isso serve como uma armadura para que ele fique menos vulnerável a sentimentos, por exemplo, de depressão, né? Eu gosto de colocar o narcisista grandioso e esse traço de grandiosidade que pode ocorrer em outros transtornos também, como uma espécie de armadura. Você imagina uma rua muito povoada, muito cheia, e está ali o narcisista caminhando com uma armadura, que é a grandiosidade, e essa armadura é uma autoproteção, né? Para isso que serve
o escudo, a armadura, fica mais ou menos evidente. Só que é uma armadura cheia de espinhos por fora, e por onde ele passa, ele vai espetando, causando destruição, especialmente numa esfera mais íntima, né? Então, quando o indivíduo é muito grandioso, tem essa grandiosidade narcísica, o problema é literalmente seu, porque isso serve para protegê-lo das próprias disfunções, é uma armadura contra a depressão, ao mesmo tempo que a arrogância, a necessidade de controle, a falta de empatia vão se manifestar causando danos a terceiros. Por isso que é tão difícil você desmascarar um narcisista, porque ele não exibe traços tão tóxicos, tão evidentes, em momentos às vezes específicos, como os outros indivíduos que têm transtorno. A impulsividade ao falar, o abuso verbal, tomar atitudes das quais eles vão se arrepender depois, né, como o borderline faz muito costumeiramente. O border e o histriônico, por mais que eles tenham essa habilidade de persuadir, de evocar no outro aquele sentimento de piedade, eles gostam de se sentir as vítimas, né? Isso é uma forma de atenção também. Mas ele, por exemplo, quando bebe, se revela muito. O borderline e o histriônico, quando bebem demais, perdem frequentemente as estribeiras. O narcisista não necessariamente, né? Ele tem inclusive essa tolerância maior aos efeitos do álcool e ele é mais contido em vários aspectos. Apesar de tudo isso que foi dito até agora, em nenhum momento eu disse que o narcisista nunca vai ser impulsivo ou que ele nunca vai ter depressão, só que esses episódios de impulsividade e sentimentos de depressão profunda acontecem em momentos muito específicos. Quando? Quando ele é desmascarado, quando ele sofre uma injúria narcísica e você golpeia o ego do narcisista, ele pode responder às vezes até com fúria e agressividade, ou quando o narcisista sofre uma derrota tão evidente, tão colossal, que nenhum mecanismo de defesa do ego consegue protegê-lo daquela realidade escancarada. Aí sim, com esses sentimentos profundos de fracasso, ele pode sentir depressão. Só que são várias camadas que têm que ser penetradas para que ele se sinta deprimido, diferentemente dos outros transtornos, né? Especialmente do border e do histriônico, em que a depressão se manifesta mais comumente como resposta a episódios corriqueiros do cotidiano. Aí você deve estar pensando assim, né? Poxa, me identifiquei, né? Fui vítima de um narcisista e realmente ele é adorado no círculo de amigos, às vezes até no sentido de não apenas ser gostado, mas de adoração, né? Ele é o líder, ele é o centro das atenções, ele inspira as outras pessoas, mas no privado ele fez tudo o que fez com você e você gostaria, né, de desmascará-lo, mas você sabe que não é fácil. E por que você gostaria de desmascará-lo? Primeiro, porque você às vezes é um empata. E tendo empatia, você não quer que outras pessoas sejam vitimadas e passem pelo que você passou. E segundo, que quando você se envolve com um narcisista, você provavelmente foi invalidado, foi criticado, foi oprimido, você tem um senso de injustiça muito grande que te domina, porque você se percebe e muito provavelmente foi injustiçado. E esses sentimentos fazem com que você queira revidar de alguma forma. Afinal de contas, todos nós somos seres humanos. Mas o conselho que eu dou para você é que, a não ser que você tenha provas cabais, tá, de que ele é o que é, para você tirar a máscara da sanidade desse indivíduo, não vale a pena você ficar tentando correr atrás de uma vingança ou de justiça, né? Justiça e vingança vai depender muito da perspectiva de quem sofreu e de quem infligiu o dano. Mas o contato zero é a melhor coisa. A não ser que você tenha filhos, que você esteja envolvido com uma pessoa desse tipo no trabalho e tenha que conviver com ela diariamente, ou que tenha questões patrimoniais envolvidas, entendeu? Coisas das quais você não pode fugir. Caso contrário, a melhor coisa que eu tenho a sugerir para você é que você se cure, porque você está quebrado por causa desse relacionamento. Ele te quebrou por dentro, você está em pedaços. Você está com autoestima abalada, você está com uma percepção das pessoas muito negativa. Afinal de contas, você passou por um trauma severo. Primeiro você vai juntar os cacos. E aí você vai perceber uma coisa interessante, que depois que você tiver se reestabelecido e juntado os cacos que foram resultantes dessa relação traumática, a sua vontade de fazer justiça vai passar. Então, essa é a lógica. Primeiro você se recupera. Se for um caso de mãe narcisista, trabalhe para você sair do ambiente que te traumatizou, porque a cura nunca vai vir no ambiente que gerou o trauma. Como que você pode se curar numa ditadura de uma mãe narcisista, sendo que aquele ambiente foi o que te quebrou por dentro? Ele te partiu por dentro. Como que você pode juntar os pedaços estando ali?
Nesse caso, a abordagem já é diferente. É você trabalhar para conseguir a sua independência financeira. Se a independência financeira já existe, é cortar o vínculo emocional, que no caso de mãe e filhos é muito mais difícil. Porque a gente vê a mãe como uma figura sagrada, que protege, que nutre, que cuida, e não que te traumatiza, né? Então a gente tem que trabalhar na recuperação primeiro interna. Primeira coisa é interna. Depois você decide como proceder conforme a sua realidade, tá? Então, para resumir o vídeo e ficar bem fixado o que eu falei, conscienciosidade se relaciona inversamente com o neuroticismo, tá? Embora o indivíduo possa ser altamente consciencioso e ter altos níveis de ansiedade, que é uma coisa que se relaciona com o neuroticismo. Quando? Quando ele é perfeccionista, né? Então, nada é preto no branco, mas, no geral, altamente consciencioso, menos neuroticismo. Narcisista não é impulsivo, como se acredita, igual aos outros transtornos do cluster B, a não ser em momentos muito específicos. A grandiosidade é um escudo protetor contra a depressão, e ele protege da depressão não só o narcisista, mas também o borderline, se a grandiosidade for muito elevada. Narcisistas são altamente funcionais no trabalho, na maioria das vezes, e difíceis de serem desmascarados, porque eles têm atributos que são muito valorizados pela sociedade, independentemente de visão política, segmento, né? Todo mundo valoriza o indivíduo disciplinado, autocontido. No caso do narcisista grandioso, ele é muito autoconfiante, fala com verve, fala com eloquência, né? Então, a recomendação é o contato 0, e se você ficou até aqui, deixa o like, ajuda muito. Eu vou deixar um número aqui embaixo para mentoria. Se você está passando por uma dificuldade, já percebeu que tem que sair fora e não consegue e precisa de uma orientação, ou quer tirar dúvidas, não sabe se você foi vítima de um borderline ou de um narcisista, ou qualquer coisa relacionada à nossa especialidade, que é o Cluster B, é só enviar a palavra mentoria no privado que eu te passo os detalhes. Cure-se primeiro, o resto vem depois. Abraço e até a próxima.